todas! Primeiro, antes de mais, espero verdadeiramente que se encontrem bem e cheios de energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, neste vídeo vou então dar sequência mais uma vez a alguns conceitos introdutórios de teoria geral do direito civil iniciados no último vídeo, nomeadamente interdição, efeitos da interdição na capacidade de gozo, efeitos da interdição na capacidade de exercício dos interditos, valor dos atos praticados pelo interdito, suprimento da interdição e, por fim, cessação da interdição. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, quanto ao primeiro ponto deste vídeo, que é a interdição, sublinha-se desde logo que a incapacidade resultante de interdição é apenas aplicável a maiores. Porquê? Porque os menores, embora dementes, surdos ou mudos ou ainda cegos, estão assim protegidos pela incapacidade por minoridade. Dito isto, a lei permite então, todavia, o requerimento e o decretamento da interdição dentro de um ano anterior então à maioridade. Assim, a interdição resulta sempre de uma decisão judicial, conforme o artigo 138, número 2 do Código Civil. Por outro lado, são fundamento da interdição as situações de anomalia psíquica, por exemplo, surdez ou mudez ou ainda cegueira, quando pela sua gravidade toma então o interditando incapaz de reger a sua pessoa e bens conforme o artigo 138 também do Código Civil. Quando, por exemplo, a anomalia psíquica não vai ao ponto de tomar o demente inapto para então a prática de todos os negócios jurídicos, ou quando ainda os reflexos de surdez-mudez ou da cegueira sobre o discernimento do surdo-mudo ou então do cego não excluem assim totalmente a sua aptidão para, por exemplo, gerir os seus interesses, ou o incapaz, neste caso, será então considerado inabilitado. Para que o Tribunal decrete a interdição, por via destas causas, são sempre necessários os seguintes requisitos. Devem ser incapacitantes, atuais e permanentes. E, por outro lado, também é sempre necessário que em cada uma das causas se verifiquem estes três requisitos. Portanto, o processo judicial de interdição que conduz a esta decisão vem regulado no Código de Processo Civil, também conhecido por CPC, conforme o artigo 944 e seguintes. Temos aqui que ter sempre presente 4 princípios. O primeiro deles, sublinha-se que a ação de interdição só pode ser intentada a maiores, exceto se uma ação de interdição for intentada, por exemplo, contra menores no ano anterior à sua maioridade, podendo então a sentença ser proferida durante a minoridade, mas os seus efeitos só têm lugar após ele ter a maioridade. Um segundo princípio, portanto, é o que está consagrado no artigo 141 também do Código Civil, que enumera então as pessoas que podem intentar a ação de interdição. Por exemplo, o cônjuge, por outro lado, qualquer parente sucessível e ainda o Ministério Público. Agora, quanto ao terceiro princípio também, que nos diz que a lei regula basicamente o processo de interdição para o caso da anomalia psíquica e manda que as demais causas de interdição sejam aplicadas então o mesmo regime, conforme os artigos 944 e 958 do Código de Processo Civil, também denominado CPC. Agora, o quarto princípio está relacionado com a interdição e a tutela do interdito ficarem sujeitos a registro. Portanto, faz-se aqui a inscrição desse registro no assento de nascimento por averbamento. Por exemplo, o regime da incapacidade por interdição é idêntico ao da incapacidade por minoridade, quer quanto ao valor dos atos praticados em contravenção da proibição em que ela seja identificada, quer então quanto aos meios de suprir a incapacidade, como está consagrado no artigo 139 do Código Civil. Dito isto, agora passamos para o ponto de efeitos da interdição na incapacidade de gozo. Aqui, os efeitos traduzem-se nas limitações que decorrem desta interdição poderem repartir-se em 2 grupos, consoante as causas que estão na origem da interdição. Por um lado, temos as interdições que resultam de anomalias psíquicas e aqui os interditos não podem, por exemplo, casar, como prevê o artigo 1601, a linha B do Código Civil. Não podem também perfilhar, conforme o artigo 1850, número 1 também do Código Civil. Não podem ainda testar, conforme o artigo
2189, a linha B também do Código Civil, e não podem ainda exercer o pleno exercício do poder paternal, como consagra o artigo 1919, número 1, a linha B também do Código Civil. Uma outra situação também que se revela os efeitos da interdição na incapacidade de gozo são aquelas que, quando resultam de quaisquer outras causas. No que toca, por exemplo, ao poder paternal, a interdição é apenas parcial, conforme o artigo 1913, número 2, também do Código Civil. Por outro lado, nenhum interdito, qualquer que seja a sua causa da sua incapacidade, pode ser tutor, como consagra o artigo 1933, número 1, a linha A do Código Civil. Não pode, por outro lado, ainda ser vogal do Conselho de Família, como prevê o artigo 1953 do Código Civil, 1933, 1934, e ainda não podem ser administradores, conforme o artigo 1980 também do Código Civil. Agora, dito isto, passamos para os efeitos da interdição na capacidade de exercício dos interditos. Aqui, portanto, é aplicável ao interdito as disposições que regulam a incapacidade do menor prevista no artigo 123 e artigo 139 do Código Civil. Portanto, o regime dos interditos é idêntico ao dos menores, tendo, no entanto, algumas diferenças, algumas particularidades em relação a isto. Neste caso, o interdito carece de capacidade genérica de exercício. A causa aqui, a causa incapacitante, portanto, do interdito, pode gerar alguns casos de inimputabilidade pelo facto de, no momento da prática do ato danoso, o interdito se encontrar em posição de incapacidade de entender ou então de crer, como prevê o artigo 488, número 1 do Código Civil. Dito isto, passamos agora para o ponto do valor dos atos praticados pelo interdito. Aqui, o regime legal aplicável à generalidade dos negócios jurídicos obriga-nos a distinguir três, portanto, períodos que vêm consagrados nos artigos 148 a 150 do Código Civil. Por um lado, o valor dos atos praticados pelo interdito no período anterior à proposição da ação de interdição. O valor destes atos sublinha-se, portanto, conforme o artigo 148 do Código Civil, que nos diz então que os atos são anuláveis, e do artigo 150 do Código Civil também, que manda-nos então aplicar o regime da incapacidade acidental, conforme o artigo 157 também do Código Civil. Uma outra situação também é, por exemplo, na dependência do processo de interdição. Aqui, se o ato foi praticado, por exemplo, depois de publicados os anúncios da proposição da ação, exigidos no artigo 945 do Código de Processo Civil, CPC, e a interdição vem a ser decretada, haverá então aqui lugar à anulabilidade de que se, entre aspas, se mostre que o negócio jurídico causou algum prejuízo ao interdito, conforme o artigo 149 também do Código Civil. Por outro lado, referir também que os negócios jurídicos praticados pelo interdicendo, na dependência do processo de interdição, só serão anuláveis se, porventura, forem considerados prejudiciais numa apreciação reportada ao momento então da prática do ato, não se tomando em conta eventualidades ulteriores que tomariam, portanto, uma vantagem não ser realizada. Portanto, uma outra situação também, outro cenário, são os atos praticados pelo interdito posteriormente ao registro da sentença, como prevê o artigo 148 do Código Civil. Neste caso, estes atos são obrigatoriamente anuláveis. Cabe então aqui ao tutor invocar a invocabilidade, a anulabilidade, aliás, do ato, quanto ao prazo resultante da remissão para o artigo 287 do Código Civil. Segundo este artigo, o prazo é diferente consoante o ato esteja ou não cumprido. Aqui, se a anulação depende do prazo, esse prazo é de 1 ano a partir do conhecimento do tutor e nunca começa a correr antes da data do registro da sentença, como estatui o artigo 149, número 2 do Código Civil. Aqui, o tutor só começa a desempenhar então as suas funções depois do registro da sentença.
Dito isto, agora passamos para o ponto do suprimento da incapacidade dos interditos. Portanto, aqui a incapacidade pode ser suprida mediante um instituto da representação legal. Estabelece-se então uma tutela regulada pelas mesmas normas que regulam a dos menores. No funcionamento da representação legal dos menores é definida no que se refere à incapacidade dos interditos ao Tribunal Comum, como estatui o artigo 140 do Código Civil. A sentença aqui de interdição definitiva deve ser então registada sob pena de não poder ser invocada contra terceiros de boa-fé, como prevê o artigo 147 do Código Civil. Agora, relativamente ao último ponto deste vídeo, que é a cessação da interdição, é muito importante sublinhar que quando é decretada por duração indeterminada, mas não limitada, o interdito aqui pode recuperar da deficiência que o afeta e seria injusto então manter a incapacidade. A cessação da interdição pode então ser requerida pelo interdito ou pelas pessoas referidas no artigo 141 do Código Civil. Para lhe pôr termo, então, exige-se uma decisão necessariamente judicial mediante nova sentença que substitui, então, o regime da interdição pelo regime da inabilitação, que é um regime de incapacidade menos grave. Bem, e chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, se ainda não se subscreveram ao canal, façam-no agora, de forma a estarem a par, ativem o sininho, de forma a receberem também as notificações e não perderem nada, nenhum vídeo deste canal, que é o canal mais interativo de Direito. Portanto, vemo-nos no próximo vídeo, fiquem bem, espero que gostem muito deste vídeo e que tirem muito proveito e, como digo sempre, cuidem-se e aproveitem-o agora. Fiquem bem!